0, 1. Let's get started. Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Vamos então fazer a correção aqui da atividade de revisão do nosso segundo bimestre. Prestem muita atenção aí nessa correção, porque haverá várias dicas aí para a nossa avaliação. Começando pela questão de número 1. Diz assim, ó. A leucemia é um tipo de câncer em que as células-tronco presentes na medula óssea deixam de atuar corretamente. Nesse caso, pode-se fazer um transplante com a medula de uma pessoa sadia, compatíveis com a receptora. Quanto às células-tronco, analise as afirmações a seguir. Vamos ver a primeira. As células-tronco encontradas na medula óssea são do tipo totipotentes? Não, pessoal, essa aqui está errada. As células-tronco que estão na medula óssea, elas são células-tronco multipotentes ou células-tronco adultas, porque elas já estão presentes em uma pessoa após o seu nascimento. Então, elas são multipotentes ou células-tronco adultas. Ou seja, elas só conseguem se diferenciar em células de uma mesma linha. Nesse caso, as células da medula óssea, elas só se diferenciam em células do sangue. Ela não tem a capacidade de formar outro tipo de célula. Ela não seria capaz de formar um neurônio, não seria capaz de formar uma célula do músculo. As multipotentes ou células-tronco adultas, elas só se diferenciam em uma linha específica. Nesse caso, células do sangue, porque é da medula óssea, certo? 2. As células-tronco encontradas no cordão umbilical só podem ser utilizadas pelo próprio doador? Não. O doador ele pode ser... as células do doador podem ser usadas em outra pessoa. Não precisa ser só o doador. Terceira. A obtenção de células-tronco embrionárias envolve a manipulação e destruição de embriões humanos? Sim. Quando a gente fala de células-tronco embrionárias, são aquelas que ocorrem apenas na fase embrionária, certo? Daí o nome embrionária, só na fase de embrião. Nós não temos mais células-tronco embrionárias depois que a gente nasce, tá bom? Porque elas já se diferenciaram, ou seja, já formaram outros tipos celulares antes disso. Então, a única correta aí é a número 3. Portanto, o gabarito da 1, letra C. Somente a afirmação 3 está correta. Simbora para 2. Questão 2 tem que ter muita atenção ao enunciado da questão. Por quê? Nós vimos nas aulas que nós temos 3 tipos de células-tronco. As células-tronco totipotentes, que são aquelas que têm a capacidade de formar o organismo inteiro, e também os anexos embrionários, né, que é placenta, cordão umbilical, líquido amniótico e por aí vai. Nós temos as células-tronco pluripotentes, que são as embrionárias, que têm a capacidade de formar qualquer célula do corpo, mas não têm a capacidade de formar os anexos embrionários. E por último, as multipotentes ou adultas, que são aquelas que não são embrionárias, elas ocorrem na gente depois que a gente nasce, certo? O contexto da questão número 2 aqui, vamos ler. De qual tipo de célula-tronco ele está falando? Ele vai especificar de maneira indireta, então tem que ter esse cuidado. Vamos ler juntos aí. Pesquisadores da Universidade de Minnesota conseguiram demonstrar que células-tronco podem reparar danos cerebrais em ratos. Então, peraí. Se uma célula-tronco está sendo usada para reparar dano cerebral, então ela está fazendo neurônio. Se ela está fazendo neurônio, ela é uma célula-tronco pluripotente, embrionária. Então, todo o contexto aqui da questão está se referindo a células-tronco pluripotentes. Não está falando de outro tipo. Ele te deu essa dica no enunciado. O dano cerebral induzido na pesquisa levou os animais a perderem o controle das patas. Uma semana após o início do tratamento, as células-tronco começaram a assumir características das células cerebrais, funcionais, e os ratos recuperaram o movimento das pernas. Então aqui está falando de célula-tronco pluripotente, embrionária. Nesse contexto, quais que estão corretas? Número 1.
Ao buscar células-tronco embrionárias, um pesquisador deverá retirar células que se encontram na fase final da organogênese. O que é organogênese? É o processo embrionário onde tem formação dos órgãos, tá? Pois essas células já iniciaram seus processos de diferenciação. Se a gente quer usar uma célula-tronco que ainda não se diferenciou, eu não posso pegar ela na fase final. Eu tenho que pegar ela na fase inicial. Então a 1 está errada por causa da palavrinha fase final, viu? Tem que ser antes, no começo. 2. As células-tronco, no caso aqui está se referindo às pluripotentes, né, por causa do contexto do enunciado, são encontradas apenas nas fases iniciais do desenvolvimento embrionário. Isto justifica a controvérsia existente em vários países quanto à permissão ou não do uso dessas células em pesquisas. Verdadeiro, pessoal. Se ele estivesse falando de células-tronco no geral, estaria errado, né? Porque não englobaria, por exemplo, a questão das células-tronco multipotentes. Mas o contexto denunciado mostrou pra gente que ele está falando de células-tronco pluripotentes. Tá bom? Então a 2 está certa. Número 4. Além das células-tronco embrionárias, existem células-tronco adultas, como as células da medula óssea vermelha, também chamada de multipotentes. Verdadeiríssimo. Correto. Número 8. Uma célula-tronco é caracterizada por ser haploide e ser originada através de divisões meióticas. Uma dica para vocês nunca esquecerem. No nosso corpo, só ocorre meiose na formação dos gametas, espermatozoide e óvulo. Todas as outras células do nosso corpo, mesmo na fase embrionária, elas se dividem por mitose. Mitose. Então, e essa célula-tronco ela não é haploide, ela é diploide. Ela tem 2 conjuntos cromossômicos, tem os cromossomos aos pares. Então a 8 está errada, tá bom? Número 16. O que caracteriza uma célula-tronco é o fato de esta não ter sofrido diferenciação, conservando seu potencial de se transformar em qualquer célula do corpo. Sim, está falando da célula-tronco embrionária. Pluripotente, essa aqui está correta. Então as corretas aí, ó, qual é o somatório aí, ó? 2 mais 4 mais 16. Então nós temos aí 22, certo? Isso é a somatória correta aí da número 2. Simbora para a número 3. Questão número 3 fala assim, ó. No futuro, quando alguém fizer aquele velho comentário sobre crianças fofinhas, nossa, é a cara do pai. Isso aqui foi tirado de uma reportagem, tá? Para quem não viu aqui, ó, Revista Galileu, maio de 2009. Nossa, é a cara do pai. Será preciso perguntar do pai número 1 ou do número 2. A ideia parece absurda, mas em princípio não tem nada de impossível. A descoberta de que qualquer célula do nosso corpo tem potencial para retornar a um estado primitivo e versátil pode significar que homens são capazes de produzir óvulos e mulheres têm chance de gerar espermatozoides. No contexto de, que estão falando aqui, de células-tronco pluripotentes induzidas. Eles não têm a capacidade de fazer isso naturalmente. Aqui está falando de uma intervenção da biotecnologia, tá? Tudo isso graças às chamadas células iPS, que a gente viu na aula, ó. Células-tronco pluripotentes induzidas, cujas capacidades miraculosas estão começando a ser estudadas. Elas são funcionalmente idênticas às células-tronco embrionárias que conseguem dar origem a todos os tecidos do corpo. Em laboratório, as células iPS, que são a pluripotente induzida, são revertidas ao estado embrionário por meio de manipulação genética. Beleza, te deu o contexto aí da pergunta. Na reportagem, cientistas acenaram com a possibilidade de uma criança ser gerada com material genético de 2 pais, necessitando de uma mulher apenas para a barriga de aluguel. Aqui está falando de uma possibilidade, eles não fizeram isso aí, né? Está falando da possibilidade do IPS. Um dos pais doaria o espermatozoide e o outro uma amostra de células da pele, que revertidas ao estado IPS, dariam origem a um ovócito pronto para ser fecundado in vitro. In vitro significa em laboratório, viu? Isto ocorrendo, a criança seria como? Vamos lá. Se isso fosse possível, né? De acordo com essa técnica, então eles iriam fazer assim, ó. Eles iriam pegar o espermatozoide de um desses pais aí. Lembra que os espermatozoides podem ser de 2 tipos, né?
porque o homem tem cromossomos X e cromossomo Y. Então, um espermatozoide seria X e o outro espermatozoide seria Y. Do outro homem, eles pegariam células da pele, tá aqui, ó, células da pele. Aí usar aquela técnica de voltar essa célula para o estado pluripotente embrionário, e aí a partir dessa célula pluripotente induziria a formação de ovócitos, que são gametas femininos. Como essa célula veio de um homem, então esse ovócito poderia ser de dois tipos. Esse ovócito poderia ter o cromossomo X, ou esse ovócito poderia ter o cromossomo Y, né? Mas nesse caso eles pegariam somente esse que tem o cromossomo X aqui, certo? Beleza. Se um espermatozoide Y fosse usado para fecundar o óvulo X, nasceria o embrião XY, tá? XY seria menino. Se o espermatozoide X fecundasse o óvulo X, nasceria XX, que é uma menina. Nesse contexto, então, esse bebê, né, nascido por essa técnica, ele poderia ser um menino ou uma menina. Letra C. Certinho? Se vocês ouvirem qualquer barulho aí, gente, eu tô gravando em casa e meu filho tá aqui, tá? Então, às vezes ele pode ouvir choro, algo do tipo. Relevem aí, tá? Vamos lá, número 4. Fala assim a questão número 4. Recentemente, o Instituto de Pesquisa com Células-Tronco da Universidade Federal do Rio Grande do Sul gerou a primeira linhagem de células-tronco pluripotentes induzidas da região sul do país. Pela primeira vez na região sul, uma célula madura foi induzida a se tornar pluripotente através de uma série de procedimentos laboratoriais, ou seja, a partir de uma célula somática do corpo, já constituída. Foi obtida uma célula-tronco. Esse procedimento é essencial para o futuro das pesquisas na área, já que foge da discussão ética religiosa, a qual cerca as células-tronco embrionárias, além de evitar o risco de rejeição do corpo à nova célula por carregar o mesmo material genético do transplantado. Então, essa criação da técnica chamada de células IPS, que é células pluripotentes induzidas, né, evita essa questão de ter que pegar as células-tronco embrionárias de um embrião humano. Então, já sana esse problema, né, que envolve uma questão ética, religiosa e até mesmo biológica. Então, eles sanam esse problema. Então, você pega células-tronco adultas mesmo, não precisa destruir o embrião para isso, de uma pessoa, e transforma ela em célula-tronco, tá? Então, isso é uma possibilidade aí que foi resolvida com essa técnica. Aí tem um esqueminha aqui, né, mostrando a célula-tronco, podendo formar aqui, ó, células neuronais, células do sangue e por aí vai. O esquema a seguir, né, da imagem mostra o potencial das células-tronco. Nesse sentido, analise as afirmações a seguir. Número 1, vamos lá. As células-tronco são capazes de autorrenovação, ou seja, de fazer novas células a partir de divisão? Sim. E diferenciação em muitas categorias de células. Tudo bem até aí? Elas podem se dividir e se transformar em outros tipos de células. Perfeito. Tudo certo com a afirmativa número 1 aí. Tudo certinho. Vamos para o número 2. As células pluripotentes são assim chamadas por possuir a capacidade de se transformar em qualquer tipo de célula adulta. Verdade. A pluripotente pode formar qualquer tipo de célula adulta. Então, essa está correta. 3. As células-tronco adultas são chamadas de multipotentes, certo? Por serem mais versáteis que as embrionárias e encontram-se principalmente na medula óssea. O problema dessa frase aqui está nessa palavrinha aqui, ó. Por serem mais versáteis que as embrionárias. Isso torna essa afirmativa falsa, porque as multipotentes ou adultas, elas perderam aquele potencial de formar qualquer célula do corpo. Elas formam somente um grupo específico de células. As embrionárias não, elas podem formar qualquer tipo de células, certo? Então essa está errada. Então a 3 aqui, errado. 4. As células-tronco multiplicam-se através do processo de divisão celular chamado meiose. Não, gente. Célula-tronco só faz mitose. Não faz meiose. A palavrinha meiose está errada. 5. O tecido do cordão umbilical é uma fonte riquíssima em células-tronco jovens, as quais podem dar origem a uma infinidade de tipos de células, como, por exemplo, células musculares, ósseas,
tendíneas, que são dos tendões, e cartilaginosas. Essa plasticidade permite que essas células-tronco possam ser futuramente aplicadas para tratamento de diversas patologias. Perfeito. Nada de errado aí com a questão afirmativa 5. Então nós temos aí, ó, quais corretas? Só marcar aqui em verdinho para vocês ir acompanhando aí a correção. A 1, 2 e 5. Letra D. 1, 2 e 5. 3 e 4 estão erradíssimas, certo? Bora para o número 5. Questão número 5 fala de uma coisa que está acontecendo, né, em várias cidades agora do país, nesse ano de 2024, que é uma empresa britânica que criou um mosquito da dengue transgênico. E esses machos, eles carregam um gene que, quando eles cruzam com as fêmeas, né, as fêmeas do mosquito, eles passam adiante o gene para a prole, para os descendentes, e esse gene, nos indivíduos fêmea, nos filhotes fêmea, ele é ativado antes delas chegarem à fase adulta, e isso faz com que elas morram, né, com que os indivíduos fêmeas morram. E para que isso serve? Para diminuir a incidência de dengue. Por quê? O mosquito da dengue, lembra que quem chupa o sangue dos humanos é a fêmea, e ela que transmite o vírus para nós. Então, se você diminui a quantidade de mosquitos fêmea do Aedes aegypti, você também diminui a incidência da dengue. Então, por isso que eles criaram esse mosquito macho transgênico, certo? Só que teve um problema com ele lá em 2015, que a gente vai ver aqui na notícia, ó, tá? Questão número 5. O Ministério Público pediu para que seja suspensa a liberação do mosquito Aedes aegypti geneticamente modificado, que não pica e nem transmite a dengue, e instaurou um inquérito que apura detalhes sobre o projeto piloto contratado pela Prefeitura de Piracicaba, que fica lá em São Paulo. A cidade seria a primeira do estado de São Paulo a usar o método no combate à doença. A Secretaria de Saúde informou que vai respeitar as recomendações. Isso foi lá, ó, em 2015, aqui ó, a notícia aqui, ó, tá? O mosquito vive o mosquito em questão, né, alterado geneticamente, vive de 2 a 4 dias. Para que não cheguem à fase adulta, eles são criados com uma disfunção genética. De acordo com a Oxitec, que é essa empresa britânica, seriam soltos em Piracicaba entre 1 milhão e 2 milhões do inseto semanalmente. Uma média de 100 a 200 mosquitos por habitante do município. Beleza. Aí a questão pergunta. A notícia em questão exemplifica uma aplicação da genética sobre o mosquito que se denomina o quê? Se nós estamos inserindo um gene de uma outra espécie nesse mosquito, que ele não tem naturalmente, isso é uma transgenia. É um mosquito transgênico, por isso que é a letra B. Teve uma modificação genética aqui do tipo transgenia, certinho? Vamos para 6. Se já estiver cansado de me ouvir, vai tomar uma água, dar uma pausa aí no vídeo, respira um pouquinho, pra você continuar. Estamos quase chegando no final aí, viu? Número 6 fala assim, ó. Quando pensamos em bactérias, em geral, as associamos com a sujeira, doenças e decomposição. Mas sabemos que isso não é uma verdade absoluta. Pelo contrário, há muitas bactérias importantes para a manutenção da vida na biosfera. A espécie humana utiliza esses micro-organismos para diversas finalidades: alimentícia, antibióticos, biorremediação. O que é biorremediação? É você usar um micro-organismo para corrigir algum problema ambiental, por exemplo. E atualmente no auxílio de técnicas de biotecnologia. Com base no trecho anterior, assinale a alternativa que apresenta uma situação em que as bactérias são utilizadas em técnicas de biotecnologia. Nós vimos na aula de transgênicos que as bactérias são muito usadas na produção, por exemplo, de insulina humana, né, para aplicar em pessoas diabéticas, e também na produção do chamado hormônio do crescimento humano. Então você insere nessa bactéria os genes da insulina humana e os genes do hormônio do crescimento, que foram tirados de humano, do DNA humano, certo? Então nesse raciocínio, a gente tem aqui a letra C, ó, como correta. Produção de hormônios humanos, como insulina e hormônio do crescimento. Então é a letra C. Pessoal, vamos para a questão número 7, então. Essa questão número 7, eu gosto muito desse tipo de questão de análise dos exames de DNA. Nós aprendemos na aula que essa técnica aqui que está representada nessa imagem, ela pode ser chamada de DNA fingerprinting.
do inglês aí, fingerprinting ou printing, dependendo do seu sotaque aí, que traduzindo seria a impressão digital do DNA. Essa técnica de DNA fingerprinting, de impressão digital do DNA, ela é feita usando a eletroforese, que é aquela técnica que submete a amostra de DNA a um campo elétrico, usando lá um gel que a gente falou, uma solução salina e uma corrente elétrica, para fazer essas amostras de DNA migrarem dentro de um gel. Lembra que o DNA tem carga líquida negativa, ele vai ser atraído pela carga positiva naquele equipamento que a gente viu da eletroforese na aula, e isso vai gerar um padrão de bandas de DNA, que são esses risquinhos que estão aqui, ó, que eu estou colocando o risco azul aí neles, ó. Esses risquinhos aí são bandas de DNA. E aqui nesse exercício nós temos 5 indivíduos aqui, ó. Um que eu estou chamando de A, outro B, outro C, D e E. Então eu tenho aqui 5 amostras de DNA de 5 pessoas diferentes. O resultado desse exame de DNA. E aí a gente vai ter que descobrir aqui quem que é o pai da criança, se é o pai ou não. A questão vai abordar sobre teste de paternidade. Mas fica a dica. Esse mesmo exame de DNA ele pode ser usado também para comparar amostras de DNA encontradas em cenas de crime para descobrir se aquela amostra bate com algum suspeito ou não de ter cometido aquele crime. Então você pode usar tanto para teste de paternidade quanto para resoluções de crimes em que você encontre amostras biológicas do suspeito de ter cometido o crime ali, certo? O raciocínio vai ser o mesmo. Vamos aqui fazer então esse exercício. Deixa eu apagar esses rabiscados aí, tá? Fala assim, ó, uma mulher A, então esse aqui é a mulher, ó, esse A aqui é a mulher, entrou na justiça solicitando o reconhecimento da paternidade das crianças B e C. Então, B e C são as crianças, ó, B e C são os filhos dessa mulher, beleza. Indicando D como possível pai. Então, ela tá falando que o D aqui, ó, que eu acabei de passar um risco aí, é o possível pai. Ao saber do processo, outro homem E se manifestou, alegando que poderia ser pai de uma das crianças. Diante da recusa de D em assumir a paternidade das crianças, associada às alegações de E, o juiz solicitou o exame de DNA, que obteve como resultado os padrões de bandas mostrados a seguir. Então você viu que o homem D não quis assumir, que o E falou que poderia ser pai e um deles quis fugir da responsabilidade aí. É muito comum isso aí, infelizmente. O homem não queria assumir. A responsabilidade, infelizmente, acontece muito. E aí vamos ver aqui as informações. Continua. Considerando-se essas informações e os conhecimentos sobre genética, é correto afirmar que o juiz dará uma sentença correta se determinar que D deverá assumir a paternidade de quem? O D está falando que não é pai, mas aí no exame de DNA a gente vai ver o seguinte, ó, vamos lá, como é que a gente interpreta isso? Primeira coisa que você vai fazer aqui, você vai olhar, vamos marcar as crianças aqui de uma cor diferente, para vocês não confundirem, ó. Aqui, eu vou colocar as crianças de vermelho, B e C, a mãe de cor azul, o suspeito D nessa cor aí meio amarelada e o suspeito E nessa cor roxa, tá? Só pra gente não misturar aí. A primeira coisa que você vai fazer é o seguinte. Eu vou marcar aqui, você vai olhar as bandas de DNA que a criança tem que vieram da mãe. São aquelas que vão estar no mesmo rumo. Como que a gente faz isso, professor? Vamos fazer aqui junto. Só colocar na cor verde aqui. Então, por exemplo, essa bandinha que eu acabei de marcar em verde aí da criança B, ela herdou da mãe, olha lá, ó, tá no mesmo rumo, certo? Essa de baixo, ó, da B, veio do suspeito D, ó, tá no mesmo rumo que a dele. A de cima também tá no D aqui, ó. Essa de baixo aqui tá na mãe. Essa outra no suspeito D. E essa última no D. Então dá para ver claramente que o homem D que negou que não era pai de criança nenhuma, na verdade ele é pai da criança B. Porque as bandas que sobrou da criança, que não estavam da mãe, vieram desse pai D. Então o juiz vai ter que determinar que o D vai ter que assumir a paternidade da criança B. Agora vamos ver a criança C, colocar de outra cor aqui, amarelo, ó. Essa bandinha aqui de cima tem no suspeito E.
Tem na mãe também, dela. Essa de baixo tem na mãe, ok. Essa aqui no pai E, né? No suspeito E, desculpa. Essa aqui na mãe e essa no E. Repara que a criança C compartilha bandas de DNA com o suspeito E. Nesse raciocínio só tem uma possibilidade aqui. O juiz vai ter que determinar que o homem D ele tem que assumir a paternidade da criança B e que E deverá assumir a paternidade da criança C. Ou seja, a criança B é filha do suspeito D de dado e a criança C é filha do suspeito E, certo? Por isso a resposta correta aí, da número 7, letra E, tá bom? Bora para número 8. Há 20 anos, em julho de 96, nascia a ovelha Dolly, o primeiro mamífero clonado por transferência nuclear de células somáticas, né? Você pegou o núcleo de uma célula do corpo e colocou no óvulo para poder fazer esse clone. O núcleo utilizado no processo de clonagem da ovelha Dolly foi oriundo de uma célula diploide de uma ovelha chamada Belinda. Então vamos desenhar uma célula aqui para entender, ó. Você tem lá a membrana plasmática, como a gente viu, citoplasma e núcleo. O DNA nuclear, a gente chama de genes nucleares, que são os genes que estão no DNA nuclear, que é o DNA principal. Esse núcleo aqui veio de uma ovelha chamada Belinda. Então, quem está sendo clonado aqui é a Belinda. Mas o citoplasma veio do óvulo, e vai falar aqui na alternativa, ó, uma outra ovelha chamada Fluffy, da raça Scottish Blackface, que é aquela de cara preta. Foi doadora do óvulo, que após o processo de enucleação foi usado para receber esse núcleo. Uma terceira ovelha Lassie, da raça Blackface, foi quem gestou a ovelha Dolly. Ou seja, a Lassie só serviu como barriga de aluguel. Ela não deu contribuição genética nenhuma. A Lassie, né? Agora, lá no citoplasma, a gente tem mitocôndria, lembra? E as mitocôndrias, como a gente já falou, elas têm DNA próprio. Só que o citoplasma que tem mitocôndria veio de quem? Veio do óvulo. Do óvulo de quem, professor? Da ovelha chamada Fluffy. Então, os genes nucleares vieram da Belinda, porque o núcleo veio dela, e as mitocôndrias que vieram do citoplasma do óvulo da Fluffy. Nesse raciocínio, o DNA mitocondrial das mitocôndrias, tá? O DNA mitocondrial da ovelha Dolly é proveniente de qual das ovelhas? Da Belinda não é porque é a Belinda que foi clonada. Ela doou o núcleo, o DNA principal que está no núcleo. A Fluffy doou o óvulo, que usou o citoplasma do óvulo. Então o óvulo tem o DNA mitocondrial. Então veio da Fluffy, o DNA mitocondrial. A Lassie não teve contribuição genética porque ela só serviu como barriga de aluguel. Então a resposta correta aqui na número 8 é Fluffy, apenas. O DNA mitocondrial veio dela. Se a pergunta tivesse questionando a origem do DNA nuclear, dos genes nucleares, ou perguntando quem foi clonada, se foi a Belinda, a Fluffy ou a Lassie, a resposta correta seria o quê, gente? Obviamente, a Belinda. Foi dela, ela que foi clonada. Foi dela que veio os genes nucleares, o DNA do núcleo, certo? Mas como é mitocondrial, então é a Fluffy. Bora para 9? 9, mais uma questão aí que você vai avaliar quais afirmativas estão corretas. Vamos lá, ó. As bases para a engenharia genética estão na técnica do DNA recombinante, utilizada por muitos pesquisadores. Permite conhecer, sequenciar e até alterar o código genético de um ser vivo. Aqui está falando de uma alteração, gente, que é feita em laboratório. Naturalmente falando, o código genético ele é semi-universal, né? Todos os seres vivos utilizam o mesmo código genético, com poucas exceções. Mas em laboratório é possível alterar isso, né? De forma artificial, obviamente. Sobre biotecnologias, assinale e some as alternativas corretas. Número 1. As enzimas de restrição são exonucleases produzidas naturalmente pelas bactérias e atuam contra a invasão de vírus bacteriófagos, pois podem unir a molécula de DNA dessa bactéria ao do vírus em pontos específicos, inativando. Nós vimos na aula, galera, que as enzimas de restrição, elas cortam o DNA. Elas não unem DNA, elas cortam o DNA em partes específicas. Quem une o DNA é a DNA ligase.
não é enzima de restrição. Nesse raciocínio, a resposta correta aí, ó, a alternativa número 1 está errada, tá? Porque não tem união de molécula de DNA, não, na enzima de restrição. Ela corta. Quem une molécula de DNA diferente é a ligase, viu? Número 2. As bactérias possuem enzimas de restrição, DNA principal, e o pequeno DNA circular que a gente falou muito na aula, chamado plasmídio. Onde estão os genes que lhes conferem resistência a antibióticos? Tudo certo até aí. Os plasmídios são utilizados como vetores para manipulação do DNA, graças ao avanço da biotecnologia. Perfeito. Corretíssimo. Lembra que o plasmídio é essa molécula de DNA circular que é usada na técnica de DNA recombinante para fazer animais, plantas e micro-organismos transgênicos. A gente usa o plasmídio bacteriano. Então, o plasmídio bacteriano é essa parte usada para fazer a tecnologia do DNA recombinante, viu? Não esqueçam disso, muito importante. 4. Hoje, a utilização de plasmídios bacterianos restringe a produção de novos medicamentos, portanto, a aplicação da biotecnologia está limitada à área médica. Muito falso isso, galera. A biotecnologia é muito usada na agricultura, na produção de plantas transgênicas, na produção de vários tipos de técnicas, não só aplicadas à área médica, mas aplicadas à indústria, à produção de alimentos, à produção de transgênicos, animais transgênicos para a agricultura. Então, a 4 está claramente falsa. 8. A engenharia genética permite a inserção de genes de uma espécie em outra, certo? Resultando em organismos transgênicos com características desejadas, como resistência a pragas em plantas. Perfeito. Corretíssimo, tá? Então, nós fazemos organismos transgênicos pela técnica de engenharia genética chamada de tecnologia do DNA recombinante, que é uma manipulação de DNA. 16. A terapia gênica envolve a introdução de material genético em células humanas com o objetivo de tratar ou prevenir doenças, mostrando potencial para corrigir desordens hereditárias. Mostrando potencial, tá? Não quer dizer que vai curar não, viu, gente? Então, essa aí está correta também. Então, aí na questão 9, nós temos aí, ó, 2, 8, 0,8 mais 16. Então, nós temos aí 26, a somatória correta. Tá bom? Então, 26, certinho? Alguma dúvida? Vocês mandem para mim aí nos comentários do vídeo, tá? Vocês podem perguntar nos comentários que eu vejo ainda hoje. Número 10, galera. Vamos dar uma dica boa aqui dessa questão 10, ó. Tá falando de clonagem embrionária e tal. Aqui no enunciado da questão, ele dá uma dica boa aqui que fala que é para proteger o patrimônio de um fazendeiro de acidentes. Os cientistas aprimoraram a clonagem que existe no Brasil desde 2001. As cópias geneticamente idênticas de um mesmo animal são feitas em um equipamento que lembra o videogame. E aí ele fala aqui, ó, que o pedaço de pele desse animal é extraído da parte de trás da orelha ou do rabo para não deixar marcas. E a partir disso eles fazem um clone no laboratório. Nesse caso, como ele está falando de prevenção de acidentes, ele está falando de uma clonagem terapêutica, né, para corrigir algum problema que esse animal tenha tido, né, de saúde, de acidente e tal. Então, por isso a gente chama de clonagem terapêutica. E nesse caso, ele está usando células-tronco pluripotentes induzidas, porque ele está fazendo célula-tronco a partir de uma célula adulta. Por isso que a resposta correta da 10 aí é a letra C. Tá bom? Clonagem terapêutica e células-tronco pluripotentes induzidas. Bora para 11. A 11, galera, eu estou tentando assim não ler o enunciado inteiro só para a gente ganhar tempo aqui. Estamos terminando. Eles fizeram uma variedade de milho e inseriram um gene de uma bactéria nele. E esse gene produz uma proteína chamada proteína CRY, que é tóxica para inseto como as lagartas que atacam suas lavouras. Quando a lagarta come essa planta transgênica, ela morre porque a proteína bloqueia o trato digestório desse inseto, tá? E em aves e mamíferos, eles não são atingidos por isso porque a proteína CRY é digerida, tá bom? Durante a digestão ácida desses animais. Então ela vai atingir somente os insetos.
Aí ele pergunta qual que é a alternativa que indica corretamente um aspecto positivo e um aspecto negativo da modificação genética do milho, tá? Então a gente tem aqui, ó, uma modificação positiva, um aspecto positivo seria o quê? Você ter maior produtividade das lavouras de milho, porque elas vão ser menos atacadas por lagarta. Mas um aspecto negativo é que essas lagartas, a longo prazo, elas podem se tornar resistentes a esse gene, a essa proteína CRY. Por isso que a alternativa correta aqui da 11 é a letra E, tá? Pode surgir lagartas resistentes a essa proteína, certinho? Vamos para 12, estamos acabando. Questão 12, eles fizeram uma almôndega de carne de mamute, né? E aqui na figurinha eles falam que pegaram o gene que codifica a mioglobina, que é uma proteína do músculo. Pegaram esse gene do mamute, completaram ele com o do elefante, que é um parente evolutivo próximo do mamute. Pegaram essa sequência e inseriram numa célula-tronco de ovelha. As células se multiplicaram no laboratório até chegar no número suficiente para a produção da almôndega. Então pegou uma célula-tronco de ovelha e mandou produzir mioglobina para fazer a almôndega aí. Só que a célula-tronco que está sendo usada aí para fazer a carne é a célula-tronco de uma ovelha. Então a gente vai ter mais material genético de ovelha do que de mamute, tá? Então o raciocínio correto aí, ó, número 12, letra D, com mais genes de ovelha do que de mamute, tá bom? Porque você usou célula-tronco de ovelha para esse processo. 13 e última, que é uma questão discursiva. Revejam essa questão 13 com muito carinho, viu? Que é uma questão de sistema imune. Vai cair na prova somente aquela parte inicial do sistema imunológico que a gente viu, tá bom? Eu vou cobrar só até onde eu expliquei. Fala assim, ó. O sistema imunológico é composto por órgãos como o baço e o timo, além de células de defesa denominadas de leucócitos, né? Sobre esse assunto, respondo as questões a seguir. Quais as funções dos órgãos timo e baço? Eu não vou escrever aqui, vou só falar para você anotar, mas lembra que a função do órgão timo a principal função dele é maturação e desenvolvimento dos linfócitos, chamados de linfócitos T, né? E o baço, ele tem a função de, além de degradar hemácias velhas, né? Num processo chamado hemocaterese, como a gente já viu na aula, o baço ele também tem a função de produzir células chamadas linfócitos B, que atuam na produção de anticorpos, certo? E como que a presença desses órgãos influencia a resposta imunológica, turma? Tornando essa resposta imunológica mais eficiente. Porque lembra que a função do linfócito T é atacar as células infectadas por vírus, por exemplo, e avisar outras células de defesa que o invasor está ali. E a função principal do linfócito B é produzir anticorpos, né? Então, se eu tenho os órgãos timo e baço funcionando e eles estão num tamanho bom, o tamanho deles influencia na atividade deles. Então, quanto menor for esses órgãos, menos atividade eles vão ter. Quanto maior, mais atividade. Só que a atividade também tem que ser equilibrada, não pode ser exagerada, né? Senão causa problemas. Então, dentro do equilíbrio, eles vão influenciar a resposta imunológica como? Tornando essa resposta imunológica mais eficiente e mais específica. E isso protege o indivíduo de mais doenças. Torna ele mais saudável. Letra B. Descreva e explique as funções dos linfócitos B e dos linfócitos T. Acabei de falar, mas vou repetir. Linfócito B, galera, produz anticorpos. Linfócito T, de tatu, ataca células infectadas por vírus e avisa outras células de defesa que o invasor está ali, está no corpo. Certinho? Espero que essa revisão na forma de vídeo dessa lista tenha ajudado vocês. Não deixem de estudar os slides um por um, a lista de exercício. Lá no GR8 também está disponível aquela lista de biotecnologia que eu passei antes para vocês. O gabarito está no final dessa lista. Acessa, dá uma revisada e ótima prova para vocês amanhã. Um grande abraço, viu? Ladies and gentlemen. Let's go.